A paz esteja em seus corações. É um prazer falar com vocês por este canal da Pastoral Vocacional da Diocese de Franca. Eu sou o diácono Romualdo, sou diácono permanente e hoje vamos falar um pouco sobre o diaconado. O diaconado que teve o seu início lá no começo da igreja, junto com os apóstolos na comunidade, que estava necessitado de pessoas que pudessem ajudar a atender os órfãos e as viúvas. Então os apóstolos e toda a comunidade acharam por bem chamar homens para que pudessem agir diante da comunidade de uma forma mais caridosa, também com a ajuda no ensino, na pregação e dando testemunho da fé. Nós podemos conferir essa passagem no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo de 1 a 7. Muitos diáconos foram mártires. Eles doaram a sua vida por amor à igreja, por amor aos pobres, mas principalmente por amor a Jesus Cristo em defesa da fé. Dentre eles nós temos Estevão, que está no livro do Atos dos Apóstolos, que nós também podemos conferir. Depois de alguns séculos, um outro diácono se destaca, é o diácono Lourenço, que em defesa da fé e dos bens da igreja, que ele considerava muito importante, mostrou para o governador aquilo que a igreja tinha de mais valor, mais valioso, mais precioso, que era os pobres. Por entregar assim os pobres e mostrar para aquele governador essas riquezas da igreja, ele foi então condenado à morte e foi queimado no dia 10 de agosto. Dia 10 de agosto, então, é o dia que nós celebramos São Lourenço. São Lourenço, ele é o padroeiro, o protetor, o intercessor de todos os diáconos. Por isso nós clamamos a São Lourenço a sua intercessão. São Lourenço, rogai por nós. Deixo aqui uma dica para aqueles que quiserem conhecer mais um pouco sobre a vida de São Lourenço, este livro, A Vida de São Lourenço. Só procurarem nas livrarias, e isso aqui é muito importante, principalmente para os diáconos e para você que talvez pensa também em ser diácono um dia. O diaconato na igreja, houve um tempo que ele ficou suprimido, permanecendo somente o diaconado transitório em vista do sacerdócio, mas o diaconato permanente ele deu assim uma parada, A igreja deu uma paralisada no diaconato permanente, mas no Concílio Vaticano II ele foi restaurado e então a igreja começou novamente a preparar homens casados para que pudessem exercer este ministério tão importante na vida da igreja. Então faz aí coisa de pouco mais de 60 anos e muitos cristãos ainda não conhecem como funciona o diaconato permanente. Então nós vamos tentar entender um pouquinho o que é o diaconato. Vamos lá? O diaconato permanente pode ser para homens solteiros e homens casados. Se for solteiro, faz o voto de celibato, não podendo contrair o matrimônio. Assim, na nossa diocese, nós temos um diácono solteiro permanente. O diácono permanente casado vive as duas realidades, a realidade matrimonial e a realidade do sacramento da ordem no primeiro grau, junto com os padres, que são do segundo grau, e os bispos do terceiro grau da ordem. Todos formam o clero da igreja. O diácono permanente casado, se ficar viúvo, não pode casar novamente, se dedicando totalmente à vida consagrada e oferecendo com muito amor e dedicação a sua vida à igreja e a todos aqueles que necessitam. A missão do diácono é a missão do Cristo Ser, daquele que se coloca a serviço.
vamos conhecer algumas funções, alguns ministérios que são específicos do diácono permanente ou de todos os diáconos. Primeiro, o Ministério da Caridade. Ele assume o Ministério da Caridade como uma assistência aos pobres, uma assistência aos necessitados, a todos aqueles que tanto precisam, talvez de um alimento, de um conselho, talvez precisem de atenção. Depois, ele assume também o ministério da palavra. O diácono, na missa, ele anuncia o evangelho e ele pode, se for solicitado, fazer a homilia. E o diácono vive intensamente o evangelho, também na sua vida, no seu trabalho, na sua família. Depois, nós temos o ministério da liturgia. O diácono no altar, ele serve, ele prepara a mesa para que depois possa acontecer a consagração pelo sacerdote. É o diácono quem também purifica os vasos sagrados e outras funções dentro da celebração litúrgica, como a paz, é ele quem chama a assembleia para dar a paz, é ele quem chama as pessoas que estão ali celebrando os irmãos para que possam receber a bênção e assim tem várias outras funções que são específicas dentro da liturgia para o diácono. O diácono pode expor o Santíssimo e dar a bênção do Santíssimo Sacramento, celebrar a palavra com a distribuição da Eucaristia, assistir aos matrimônios, ministrar os batizados. O diácono pode assumir ainda algumas pastorais dentro da igreja, dentro da diocese, para poder assessorar os irmãos para melhor servir dentro do seu movimento ou ainda dentro da sua pastoral. O diácono pode ainda celebrar as exéquias, que é a celebração feita nos velórios, dar as bênçãos, dar bênção nos objetos, dar bênção nas casas, dar a bênção para as pessoas. Enfim, o diácono age em comunhão com o bispo, em comunhão com o padre, em comunhão com todo o povo de Deus. Como eu disse no começo do vídeo, eu sou diácono permanente, sou um diácono casado há 24 anos com a Marilane. E nós, pela graça de Deus, temos 3 filhos, a Laura de 22, o Felipe de 19 e o Tiago de 13 anos. Faz 5 anos que eu fui ordenado diácono permanente e nesses 5 anos Deus tem colocado e feito muitas graças na nossa vida. Graças a Deus, toda a nossa família participa ativamente na igreja, cada um assumindo uma função, né? Eu, minha esposa, os nossos filhos, e participamos assim ativamente aqui na paróquia de Santa Giana Beretta Molla, na qual nós estamos cooperando. No meu caso, como diácono, eu sou cooperador desta paróquia. O chamado para ser diácono aconteceu de 2 maneiras na minha vida. A primeira vez fui indicado pelo padre Dair, da paróquia de São Vicente, para entrar na escola, para poder estudar, aprender um pouco mais. E então ele me chamou no ano de 2001. E o diácono Carlos deu um apoio, ele já era diácono, né, nesse tempo, ordenado, da primeira turma. Depois, o segundo momento, o segundo chamado foi com a indicação pelo padre Marcão, aqui na paróquia de Santa Giana. A paróquia já havia desmembrado da paróquia de São Vicente e aconteceu no ano de 2010. Então, toda a comunidade me indicou e depois também o padre Marcão conversou comigo. Nós sentamos, conversamos e
e eu achei por bem voltar novamente para a escola, estudar, aprender um pouco mais e realmente confirmar esse chamado que Deus havia feito na minha vida lá no ano de 2001. Então eu voltei para a escola, estudei aí mais 5 anos e nós ficamos 6 anos para depois sermos ordenados. No caso, eu fui ordenado junto com outros 17 irmãos que hoje também são diáconos permanentes na nossa diocese. No total de diáconos que nós temos na diocese, permanentes, são 31 diáconos. E desses 31 diáconos, apenas um é diácono solteiro. É uma graça, é uma bênção ser diácono. É um serviço, é uma entrega que nós fazemos todos os dias, né? Porque precisamos tomar conta da nossa família, precisamos trabalhar, precisamos também nos dedicar à igreja, nos dedicar aos momentos, às necessidades que muitas vezes são muitas dentro da igreja. Mas nós, eu no meu caso também, me coloco sempre à disposição e o Senhor vai realizando as suas graças, as suas maravilhas na nossa vida. Sou muito feliz como diácono, tenho assim um prazer enorme de poder testemunhar a fé, de falar de nosso Senhor Jesus Cristo e da presença da Virgem Maria na minha vida, na vida de toda a minha família. É isso que eu tenho um pouco para partilhar com vocês. Deus tem feito muitas maravilhas. Se você se interessou por este assunto, se você também se sente chamado a exercer esse ministério diaconal, procure o seu pároco, converse com ele, explica para ele aquilo que você está sentindo e que você tem também vontade de, quem sabe, um dia se tornar diácono permanente. E quando nós tivermos uma nova escola, provavelmente você pode ser orientado a estar entrando nessa escola para ali estudar, porque o estudo faz muito bem para a nossa vida e ele é importante também para o diácono. Um pouco mais de conhecimento, entender mais um pouco da fé, da doutrina, e não podemos deixar de viver a espiritualidade e de cuidar, é claro, da nossa família. Então é importante isso. Para ser diácono, precisa cuidar da família, né? Principalmente o diácono casado, em primeiro lugar, cuida da família e também, claro, paralelo, junto, o ministério da ordem cuida das coisas da igreja. Deixo para vocês um forte abraço e que Deus possa derramar muitas bênçãos na vida de vocês e nas suas famílias. Por intercessão de Nossa Senhora e São Lourenço, desça sobre vocês a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.